Serviço Divino de Palavra, domingo, 6 de dezembro de 2020, Apóstolo Bonaiti. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos uma palavra que está escrito em 1 João, no capítulo 5, no versículo 20, e que diz assim: E sabendo que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Até aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, queridos servos, novamente podemos nos achegar diante do altar do Senhor, e é uma alegria podermos estar aqui. E quando falamos, amados, é uma alegria, isto não são simples palavras, mas vem do mais profundo do nosso coração, podemos nos achegar diante do altar do Senhor e nos mantermos numa comunhão com a palavra e com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, dentro desta alegria, junto com o nosso amado evangelista Roberto, desejamos a todos as boas-vindas diante do altar do Senhor. Novamente, Deus tem preparado uma palavra para que possamos ter os ensinamentos que precisamos, ou relembrar os ensinamentos que precisamos para poder termos o crescimento adequado das nossas almas e chegarmos então preparados no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, estarmos prontos para adentrar a este reino. Então estamos vivendo este advento. Hoje é o segundo domingo de advento. No entanto, estamos falando do advento deste momento, deste tempo, os 4 domingos que antecedem o dia de Natal, que antecedem o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, amados, o advento, o maior advento que nós estamos aguardando e que estamos nos preparando para acontecer, é o dia da vinda de Cristo. O dia que o Senhor cumprir a sua promessa e novamente voltar à terra para poder buscar aos seus e assim levar as primícias junto a Ele. Então isto será a maior festa que nós poderemos viver junto ao Senhor, junto a Deus, e queremos estar adequadamente preparados. Como fala o apóstolo de distrito, estamos preparados para seguirmos com o Senhor como dignos. Então hoje nós não podemos dizer que, nós somos merecedores deste dia. Não, amados. O Senhor está nos dando por graça a possibilidade de nos prepararmos. Então que tomemos esta preparação para o dia da vinda do Senhor, que tomemos todos os ensinamentos, que façamos com que nosso coração ele cresça, ele transborde de alegria pelo Senhor, de alegria pela sua obra, reconhecermos o Senhor, reconhecermos a Deus. O tema que nós temos para hoje é que Jesus Cristo mostra como Deus é. E para nós podermos começar este texto, amados, vamos em João, no capítulo 1, versículos 1 a 3, que fala assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. No princípio era o Verbo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, depois deste Verbo, Ele vindo à terra, Ele se tornou carne, se fez carne. Então Deus em carne, e estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto que nós estamos trabalhando hoje, amados, é de um momento onde aqueles que eram os falsos mestres estavam tentando conduzir aqueles que já haviam aceito a Cristo, os filhos de Deus,
que já haviam aceito o Evangelho, estavam tentando dissuadir eles para poder andar por um caminho errado. E nosso Senhor Jesus Cristo então foi e tomou a dianteira, tomou a frente para poder fazer com que tudo se mostrasse como devia ser, para que eles não se deixassem ser enganados pelos falsos mestres. Então que nós possamos, quando nós falamos em como é Deus, e gostaria de ler mais um texto só para nós podermos fazer ficarmos bem respaldados, em João, no capítulo 1, também versículos 1 a 3. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, que manifestou a palavra, que manifestou o ensinamento, que mostrou a Deus como Ele é. Se nós fizéssemos a pergunta, como é Deus? Então poderíamos apenas dizer, Deus é amor, Deus é o princípio e o fim, Deus é o onipotente, o onisciente, o onipresente. Poderíamos dar essas definições que estão totalmente corretas, mas vai além disto. Temos que observar quem é Deus. Jesus está mostrando quem é Deus. Deus é o Pai, e reconhecemos Ele como Pai, o Criador de todas as coisas. De todas as coisas, e todas as coisas criadas por Ele não foram feitas daquilo que se pode ver. O homem, para poder criar alguma coisa, ele precisa de um determinado material, ele precisa de uma matéria-prima para dar o início a uma criação. Deus não, criou tudo pela palavra, e nos criou também, aí depois de tudo criado, aí nos criou através do pó da terra. Então temos a Deus como o nosso Criador, temos Deus como o nosso Redentor, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós precisamos observar, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos ama. Então reconhecemos Ele como Pai, e Ele simplesmente não nos colocou por sobre a terra e disse, olha, agora é por tua conta, você vai ter que se virar, vai ter que dar um jeito na sua vida. Não foi desta forma. Desde o princípio, quando Ele cria o homem, Ele já cria dando todas as condições, porque criou a sua imagem e semelhança, mas perdemos essa imagem e semelhança. Mas isso também não é o fim, porque Deus também não desistiu do homem, não desistiu da sua criação. Então que nós possamos entender os propósitos que Deus tem para conosco. Então, e muitas vezes nós não entendemos os propósitos, muitas vezes nós não entendemos o que Deus faz. E vamos pensar um pouco, amados, talvez nós não queiramos entender mesmo, porque é melhor nós obedecermos a Deus do que queremos interpretar a Deus. Interpretamos a Deus, entendamos apenas o amor que Ele tem por cada um de nós. Agora, as suas ações, as suas atitudes, não precisamos dar conta delas, porque Ele faz o melhor para nós, Ele faz o melhor por cada um de nós. E se não fosse desta forma, não teria enviado o seu Filho. Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio para a terra, vimos, o Verbo se transformou em carne e veio à terra para poder trazer os ensinamentos, o Evangelho, e morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Isso nós precisamos sim entender, o sacrifício que Deus fez e faz por cada um de nós, para que nós possamos ter a possibilidade da redenção. Isso nós queremos ter em conta. Então Deus Pai nos ama, e nos momentos difíceis da nossa vida devemos colocar nas mãos dele a nossa confiança, não mais do que isso. Não precisamos nos desesperar, amados. Talvez nós, na nossa
ínfima inteligência ou ínfima sabedoria perante a de Deus, nós achamos que os nossos problemas, as nossas circunstâncias, as nossas lutas diárias são muito grandes, são infinitas, nunca vamos conseguir vencer. Não é esse o nosso, não deve ser essa a nossa posição, mas confiar. A nossa posição é de confiança no Senhor, de confiança no Pai, e deixar com que Ele nos conduza. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrando, dando as condições para que nós possamos reconhecer a natureza de Deus. Mas Deus também olhou para o homem e colocou a sua obra a serviço do homem. Deus não enviou seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse ser servido. Não, ao contrário. Deus enviou nosso Senhor Jesus Cristo para servir, e assim também nós estamos para servir, não só aqueles que levam um uniforme, um terno, uma gravata preta, não, todos nós temos a missão para servir ao Senhor. Em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, nos diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos, em resgate de muitos. Dentro deste número, muitos, nós queremos estar, amados. Então, ele veio para servir. Então, queremos ouvi-lo, queremos tomar os seus ensinamentos, queremos edificar as nossas almas, queremos andar segundo os mandamentos, queremos andar segundo os conceitos de Deus, não os nossos conceitos. Não fazemos algum conceito e dizer, bom, desta forma eu vou chegar até ali. Por exemplo, eu tenho a Sagrada Escritura, eu faço as minhas orações, eu leio a Sagrada Escritura. Não há necessidade de ir à igreja. Há necessidade, porque na igreja ainda encontramos o perdão dos pecados e a Santa Ceia. Claro, isto é algo como comum para nós. Tirando esta situação de pandemia que estamos vivendo, que temos que ficar reclusos, algumas comunidades só estão abertas, que retornamos agora, nem todas podem ficar abertas. Mas, amados, para nós, o importante que Deus nos oferece, a sua palavra, a sua orientação, os seus ensinamentos, os sacramentos, que isto é de fundamental importância para cada um de nós, estarmos em comunhão com Cristo, estarmos em comunhão com Deus. E isso não vai só na comunhão que falamos entre os irmãos, mas com a ceia do Senhor, porque senão não teria necessidade de Cristo ter feito a última ceia com os seus discípulos. Qual foi o intuito desta última ceia? Formatar uma comunhão plena, forte, sólida, porque ele sabia o que haveria de acontecer com os seus discípulos. Ele sabia que eles seriam perseguidos, sabia que seriam mortos, porque estavam pregando o Evangelho. Então, esta comunhão para nós é de fundamental importância, amados. Então, que nós possamos, sim, olharmos este servir que o Senhor faz para nós, e que nós possamos servir também a cada um daqueles que estão ao nosso lado, que nós possamos entender os propósitos de podermos olhar para nosso Senhor Jesus como o Rei dos Reis, como Deus o Rei. No judaísmo entendia-se que rei era aquele que apenas orientava o povo, mas não, era que Jesus veio para dar um formato diferente. Era o rei para servir o povo, era o rei para cuidar do povo e para servir o povo. E este rei nos serve até os dias de hoje, para que nós podemos então estarmos edificados, continuarmos a ser edificados para o dia do Senhor. Que nós possamos
receber sempre este envio que nosso Senhor Jesus Cristo, deste envio que foi feito para nós. Daqui a alguns dias estaremos comemorando novamente o Natal, se até ali nesse dia o Senhor não vir, não voltar. Então estaremos comemorando o Natal, comemorando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda. Então não pode, sempre me toca dizer isto, amados, o Natal ele não pode ser para nós aquele Natal comercial de muitas luzes. O Natal para nós é o Natal cristão, é o Natal da maior luz. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo como a luz do mundo. Esse é o nosso Natal, Cristo para nós, Cristo que sofreu por nós. Reconhecemos esse sofrimento, estarmos atentos ao que Ele fez por cada um de nós. Então que nós possamos tomar a Cristo como exemplo, exemplo único, não outro exemplo, não qualquer exemplo, que nós possamos seguir ao Senhor segundo os seus mandamentos, segundo o seu ensinamento. Ele é o exemplo para nós, Ele é para nós aquele que nós devemos seguir como discípulos plenos, para que possamos estar edificados e chegarmos à edificação adequada e finalizada, para que no dia do cumprimento da promessa, no dia do nosso advento final, então aí possamos estar e ir com o Senhor. Que nós possamos olhar também Cristo naquele momento. Ele andava e não fazia acepção de pessoas. Ele tanto servia ao pobre, ao humilde, ao necessitado, ao miserável, como também dava atenção àqueles que eram abastados. Ele servia as mulheres, ele servia as crianças, ele servia a todos. E hoje, ele serve a todos. Só precisamos abrir o nosso coração para ele. Amém.